da energia extra de nossa comida na forma de gordura. Por mais incômodo que isso seja para aqueles que têm dificuldade em manter o peso desejado, esse truque do controle dos genes deveria ser algo benéfico, já que nos ajuda a aproveitar ao máximo o que ingerimos e armazenar a energia extra para épocas de menos abundância. No passado, era fundamental ter essa ajuda para atravessar longos períodos de fartura e de escassez. As calorias que entram, portanto, não dependem só do que você põe na boca. Trata-se do que seus intestinos são capazes de absorver, incluindo o que seus micróbios oferecem a você. As calorias que saem também não se limitam à quantidade de energia que você consome em atividades físicas. O que seu corpo decide fazer com aquela energia também importa, se resolve armazená-la para um dia chuvoso ou queimá-la imediatamente. Embora esses dois mecanismos sejam suficientes para explicar como uma pessoa poderia absorver e armazenar mais energia do que outra, dependendo dos micro-organismos que abriga, acabam levantando outra questão. Então, por que as pessoas que absorvem mais energia e armazenam mais gordura simplesmente não se sentem saciadas mais cedo? Porque, se já absorveram calorias bastante e armazenaram gordura, algumas pessoas continuam comendo. Nosso apetite é governado por muitos fatores, da sensação física imediata de um estômago cheio a hormônios que informam ao cérebro quanta energia já foi armazenada em forma de gordura. A lectina é um desses hormônios. Produzida diretamente pelo tecido adiposo, quanto mais células adiposas temos, mais leptina é liberada no sangue. É um ótimo sistema. Informa ao cérebro que estamos saciados quando já acumulamos uma quantidade saudável de gordura, e em seguida nosso apetite é suprimido. Então, por que as pessoas não perdem o interesse pela comida quando começam a ganhar peso? Quando esse hormônio foi descoberto na década de 1990, graças aos camundongos OB, que são geneticamente incapazes de produzir sua própria lectina, houve um surto de entusiasmo. A injeção de lectina em camundongos OB levou a uma perda de peso bem rápida. Eles comiam menos, se exercitavam mais e seu peso corporal caiu para quase metade no período de um mês. Mesmo camundongos normais, magros, perderam peso ao receberem esse hormônio. Se funcionou com os camundongos, será que a lectina poderia ser a cura para a obesidade humana? A resposta, como fica óbvio pela epidemia de obesidade, foi negativa. Aplicar injeções de lectina em pessoas obesas quase não surtiu efeito. Embora não deixe de ser uma decepção, esse fracasso lançou luz sobre a verdadeira natureza da obesidade. Ao contrário dos camundongos OB, não é a falta de lectina que faz as pessoas engordarem. Na verdade, quem tem excesso de peso apresenta níveis particularmente altos de lectina porque tem mais tecido adiposo, responsável por produzi-la. O problema é que seu cérebro se tornou resistente aos efeitos dela. Numa pessoa magra, o aumento de peso leva à produção extra de lectina e à redução do apetite. Por outro lado, o cérebro de uma pessoa obesa não consegue detectar a presença de lectina, apesar de haver quantidade suficiente dessa substância, de modo que ela nunca se sente saciada. Essa resistência à lectina indica algo importante. Na obesidade, os mecanismos normais de regulação do apetite e armazenamento de energia foram alterados. A gordura em excesso não é apenas um lugar para armazenar as calorias que não queimamos, é mais um centro de controle do consumo de energia, funcionando como uma espécie de termostato. Quando as células adiposas do corpo estão confortavelmente cheias, o termostato desliga, reduzindo o apetite e impedindo que mais comida ingerida seja armazenada. Então, conforme os depósitos de gordura diminuem, o termostato volta a ligar, aumentando o apetite e armazenando mais comida como gordura. Como acontece com os passarinhos da espécie Sylvia Boreal, o aumento de peso não envolve apenas comer mais, mas também mudanças bioquímicas na forma como o corpo administra a energia. Isso derruba o pressuposto básico de que equilibrar o que comemos com a quantidade de energia que gastamos nos exercitando é o bastante para mantermos um peso estável. Se essa crença está equivocada, talvez a obesidade não seja exatamente uma doença de estilo de vida fruto de gula e preguiça, mas uma doença cuja origem orgânica está além do nosso controle. Essa afirmação parece radical demais? Pense nisto. Há algumas poucas décadas, sabia-se que as úlceras estomacais eram causadas por estresse e cafeína. Como a obesidade, elas eram consideradas uma doença resultante do estilo de vida dos afetados. Mude seus hábitos e o problema desaparecerá. A solução era simples: mantenha calma e beba água. Mas esse tratamento não funcionava e os pacientes viviam retornando com buracos de queimaduras no estômago. Eles não conseguiam se recuperar por uma causa considerada óbvia. Os pacientes simplesmente não estavam aderindo ao seu plano de tratamento e deixavam que o estresse os impedisse de melhorar. Até que, em 1982, os cientistas australianos Robin Warren e Barry Marshall descobriram a verdade. Uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que às vezes colonizava o estômago, vinha causando úlceras e gastrite. O estresse e a cafeína apenas as tornavam mais dolorosas. A resistência da comunidade científica à ideia dos dois foi tão grande que Marshall chegou a beber uma solução de H. pylori, ficando com gastrite no processo, para provar a ligação entre as úlceras e essas bactérias. Foram necessários 15 anos para que a comunidade médica passasse a adotar plenamente essa nova causa. Hoje, os antibióticos são um meio barato e eficaz para curar úlceras de uma vez por todas. Em 2005, Warren e Marshall ganharam um prêmio Nobel de Medicina por sua descoberta de que as úlceras estomacais não eram uma doença de estilo de vida, como se acreditava, mas apenas o resultado de uma infecção. De forma semelhante, com seu palpite sobre o vírus do frango, Nikhil Durandar estava desafiando o dogma de que a obesidade era uma doença causada pelo estilo de vida, mais especificamente pelo excesso. Para investigar a possibilidade de que uma infecção viral pudesse causar aumento de peso em seres humanos, ele precisou abandonar a prática da medicina e se dedicar à pesquisa científica. Durandar decidiu se mudar para os Estados Unidos com a família, na esperança de conseguir financiamento e iniciar a pesquisa que encontraria as respostas para suas perguntas. Em face da rígida oposição da comunidade científica, era um tiro no escuro. Mas acabaria valendo a pena. 2 anos após ter se mudado para lá, Durandar ainda não havia conseguido convencer ninguém a apoiar sua pesquisa sobre aquele vírus. Ele estava prestes a desistir e retornar à Índia quando o professor Richard Atkinson, cientista nutricional da Universidade de Wisconsin, lhe ofereceu um emprego. Enfim, Durandar estava pronto para iniciar seus experimentos. Mas restava um grande obstáculo. As autoridades americanas não autorizaram a importação do vírus do frango para os Estados Unidos, afinal, ele poderia causar obesidade. Juntos, Atkinson e Durandar conceberam um plano novo. Estudariam outro vírus, dessa vez, um vírus comum em americanos, na esperança de que ele pudesse ser responsável pelo aumento de peso também. Seguindo o palpite de que ele era semelhante ao dos frangos, selecionaram um vírus conhecido por causar infecções respiratórias. Seu nome era Adenovirus 36 ou AD36.
Mais uma vez, Durandar começou seus experimentos com um grupo de galinhas, infectando metade das aves com AD36 e a outra metade com um adenovírus diferente, mais comum em aves. Então ele e Atkinson esperaram. Será que o AD36 deixaria as aves gordas, como havia acontecido com o vírus indiano? Se isso acontecesse, Durandar estaria afirmando algo importante, que o excesso de comida e a falta de atividade física não eram as únicas causas da obesidade humana, que esta epidemia poderia ter outra origem, que poderia ser uma doença infecciosa, não apenas falta de força de vontade. E, o que era ainda mais polêmico, que a obesidade era contagiosa. O exame de mapas da disseminação da epidemia de obesidade nos Estados Unidos nos últimos 35 anos de fato dá a impressão de se tratar de uma doença infecciosa espalhando-se pela população. A epidemia começa nos estados do Sudeste e começa a se propagar depressa. À medida que cada vez mais pessoas vão ficando com excesso de peso no epicentro da doença, ela avança para o norte e oeste, afetando áreas cada vez maiores do país. Áreas críticas afloram nas grandes cidades, deflagrando novas bolhas de obesidade que se expandem com o tempo. Embora alguns estudos científicos tenham notado esse padrão, que lembra muito de uma doença infecciosa, a obesidade em geral é atribuída à disseminação de um ambiente obesogênico mais restaurantes de fast food, supermercados com comidas ricas em calorias e um estilo de vida cada vez mais sedentário. Um estudo em pessoas descobriu que a obesidade se espalha de uma forma que mimetiza uma doença contagiosa mesmo em um nível individual. Ao analisarem o peso e as relações sociais de mais de 12 mil pessoas ao longo de mais de 32 anos, os pesquisadores constataram que as chances de um indivíduo se tornar obeso estão fortemente associadas ao aumento de peso das pessoas mais próximas a ele. Por exemplo, quando um dos cônjuges se tornou obeso, o risco de o outro também engordar aumentava 37%. Você poderia pensar que isso é óbvio, já que é muito provável que eles tenham a mesma dieta. Mas o mesmo vale para irmãos adultos que em geral não moram juntos. O mais impressionante é que se um amigo próximo se tornou obeso, o risco de o outro também engordar aumentava 171%. A causa não parecia ser a escolha de amigos de peso semelhante, aquelas pessoas já eram próximas antes de ganharem peso. Vizinhos que não eram considerados amigos estavam livres do maior risco de obesidade, o que faz parecer menos provável que a causa do aumento de peso conjunto entre grupos sociais seja a abertura de mais um restaurante de fast food ou o fechamento de uma academia no bairro. Claro que existem muitas razões sociais possíveis para esse fenômeno. Uma mudança na atitude em relação à obesidade ou o consumo conjunto de comidas pouco saudáveis, por exemplo. Mas uma contribuição instigante à lista de explicações é a transmissão microbiana, viral ou não. Ainda que o vírus de Durandar não seja o principal culpado, há muitos outros micróbios a serem examinados. Talvez o compartilhamento de espécimes obesogênicos da microbiota dentro de redes sociais contribua para o ambiente obesogênico que outros pesquisadores percebem e facilite a disseminação da obesidade. Amigos próximos tendem a passar mais tempo na casa uns dos outros, compartilhando superfícies, alimentos, banheiros e micro-organismos. Isso pode permitir que a obesidade se espalhe um pouco mais facilmente. O dia final do experimento de Durandar com os frangos chegou. Para ele, os resultados justificavam os sacrifícios que ele e sua família haviam feito, deixando suas vidas e entes queridos para trás na Índia. Assim como o outro vírus, o AD36 fez com que as aves infectadas engordassem, enquanto aquelas que receberam um vírus alternativo permaneceram magras. Durandar enfim conseguiu publicar sua descoberta na literatura científica, mas com ela muitas outras perguntas surgiram. Será que o AD36 funcionaria da mesma forma em seres humanos? Será que um vírus estava engordando as pessoas? Durandar e Atkinson sabiam que não podiam infectar intencionalmente seres humanos com o vírus. Se ele fizesse mesmo as pessoas ganharem peso, não haveria como curá-las depois. Em vez disso, teriam que seguir um plano B e testar o vírus em outra espécie primata, um mico. Assim como com os frangos, os micos infectados ganharam peso. Isso era uma descoberta importante. Para ver se o vírus estava associado de alguma forma à obesidade nos humanos, ele decidiu examinar o sangue de centenas de voluntários em busca de anticorpos para o AD36. Conforme esperava, 30% dos voluntários obesos haviam tido contato com o vírus, em comparação com apenas 11% dos voluntários magros. O AD36 é um bom exemplo do efeito encontrado nos passarinhos da espécie Sylviaborine. Ter o vírus não faz as galinhas comerem mais ou se exercitarem menos, mas o corpo delas passa a armazenar mais energia na forma de gordura. Como as bactérias vivendo em uma pessoa obesa, a AD36 está se intrometendo no funcionamento normal do sistema de armazenamento de energia. A extensão exata da contribuição desse vírus para a epidemia de obesidade continua desconhecida, mas, assim como a história dos passarinhos, indica algo importante. A obesidade nem sempre é uma doença associada ao estilo de vida cuja causa é o excesso de comida e a falta de atividade física. Pelo contrário, é uma disfunção no sistema de armazenamento de energia do corpo.